Passageiro da Terra, tudo bom? Seja bem-vindo a mais esse vídeo da série Exoconsciência. Para quem não sabe, eu venho fazendo a leitura dos capítulos do Exoconsciência e adicionando alguns comentários. Não fica igualzinho ao que está no livro, mas a gente vai caminhando aos poucos, né? Além dos outros vídeos que eu venho postando também. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo Você Não É o Seu Corpo. Se você acredita minimamente que há vida após a morte, devemos concordar que você não é esse corpo. E que, na verdade, você está nele. Pois depois que você morrer, ele vai continuar aqui. E pasmem, sem vida. Ou seja, a partir daqui, admitimos a existência de outros corpos, ou de, no mínimo, a sua consciência existir independentemente de corpo algum. Apesar de nada disso ainda ter sido comprovado através da nossa ciência atual, tentarei explicar o que já é sabido a partir de diversos relatos que ouvi ao longo da vida, a partir de leituras e experiências pessoais. Já foi verificado, através de experiências pessoais de diversas pessoas, que possuímos esse corpo físico e também um outro que se manifesta em dimensões mais sutis, que muitas vezes é chamado de psicossoma, perispírito, corpo astral, ou até mesmo de fantasma. É sobre esse corpo que as pessoas falam quando dizem ter visto uma aparição, e é com ele que nos manifestamos na maior parte das experiências que temos fora do corpo, durante o período em que nossos corpos físicos dormem. Ele, na maioria das vezes, é como se fosse uma cópia do corpo físico. Porém, algumas vezes, pode sofrer ou aparentar alterações, pelo fato de ser mais sutil e moldável. Se possuirmos domínio suficiente para fazer tal modelação de forma consciente ou, como muitos dizem por aí, plasmagem. Em geral, a gente imagina que o nosso corpo astral é uma cópia do corpo físico, mas muitas vezes não é bem assim que acontece. É mais fácil imaginar que é assim, geralmente assim, é bem parecido. Mas pode ser que ele sofra alterações devido a aspectos conscientes ou inconscientes. Inconscientes, por exemplo, devido a algum processo psicológico, alguma coisa que já aconteceu, por exemplo, de alguns anos atrás, eu estava pensando em comprar uma armação diferente de óculos. Aí eu me projetei, eu tava com um óculos super estranho. Isso não quer dizer que é uma cópia, tá aqui, nesse caso é um acessório, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que não é uma cópia igualzinha. Às vezes alguma coisa que você tem pensado muito ou que tá, assim, recente na sua memória pode se plasmar quando você tá fora do corpo. Então, já aconteceu, eu já pintei muito o cabelo. Às vezes eu saio do corpo e meu cabelo tá de outra cor. Uma cor diferente da atual. Essas coisas acontecem. Ou, por exemplo, a pessoa... sei lá, alguma forma que a pessoa tá se sentindo, aí ela aparenta um pouquinho diferente. Eu acho que a gente, enquanto a gente tá aqui encarnado, né, nesses corpos, nessa dimensão, eu acho que os corpos tendem mais a se parecer com o nosso corpo físico. Mas acontece muitas vezes quando a pessoa já descartou esse corpo, já não tá vivendo esse tipo de experiência, acontece muitas vezes esses corpos astrais, psicossomas, sofrerem muito mais alterações assim que a gente imagina. Mas como eu estava dizendo, pode ser devido a um nível de inconsciência, estando a pessoa encarnada aqui ou não, e eu imagino que quando a pessoa não tá vivendo esse tipo de experiência humana, que já tá do lado de lá, ou que nunca esteve aqui também, né, mas acontece muito da pessoa estar num surto, num nível de consciência mais baixo e os corpos ficam até deformados. Mas também pode acontecer da pessoa ter um nível um pouco mais alto, ou bem mais alto, varia, de consciência e fazer essa plasmagem de forma lúcida, de forma consciente também. Isso pode ser usado pelos mais variados motivos, né? Mas falando sobre a gente que tá aqui vivendo esse tipo de experiência, com esses corpos físicos, nessa dimensão mais densa, entre esse corpo descrito acima, né, o corpo astral, e o corpo físico, temos um corpo energético, que costuma ser chamado de energossoma, duplo etérico ou corpo sutil.
Ele é um corpo de energias que, de forma didática, dizemos que fica entre o corpo físico e o psicossoma, o corpo astral, fazendo a conexão entre esses dois corpos. É nesse corpo que também acontece muita atividade dos chakras, né? Porque está tudo conectado. Os chakras são centros de força com os quais podemos exteriorizar, movimentar, pulsar e absorver energias. Eles fazem um trabalho muito importante nessa conexão entre os corpos. Né? Passa energia para cá, para lá. Realmente faz a conexão. Eles, né, são de extrema importância enquanto a gente está vivenciando aqui. Por isso que é bom manter eles bem cuidados, né? Assim, se você puder movimentar energia e tudo mais, porque aí você vai estar com tudo fluindo. E isso influencia, inclusive, na sua saúde física, né? Eles fazem um trabalho muito importante nessa conexão entre os corpos e na administração das energias de forma geral. Quando nos afastamos do nosso corpo, as energias do corpo energético, o energossoma, que é o corpo que fica entre o corpo físico e o corpo astral, o psicossoma, essas energias se esticam. Na medida em que vamos nos afastando, essas várias conexões energéticas que tem por todo o nosso corpo, né? Mas essas várias conexões energéticas que, enquanto estamos com os corpos acoplados, se situam por todo o nosso corpo, nesse momento, tendem a se concentrar em um ponto só, pela ocorrência do distanciamento entre corpos. Isso também não quer dizer que, assim, não é porque elas se concentram em um ponto e se estica e você sai, que seu corpo vai ficar sem energia, tá? Assim, tem energia de sobra. Muitos pesquisadores dizem que essas energias que conectam os corpos quando estão separados se concentram na nuca. Outros dizem que se concentram na região do umbigo. Pessoalmente, eu acredito que isso pode variar de acordo com o indivíduo. Essa concentração de energias que acontece em um ponto específico, fazendo a conexão quando um corpo está separado do outro, é comumente chamada de cordão de prata, pelo fato de muitas pessoas que já tiveram a oportunidade de vê-lo relatar que o mesmo tem a forma de uma corda, cordão ou algo similar. Todavia, não se preocupe pensando que seu cordão de prata vai se romper se você voar para muito longe do seu corpo físico, por exemplo. O máximo que vai acontecer, se você chegar em algum ponto assim que isso não seja possível, de você ir muito longe, o que vai acontecer é você voltar para o corpo. Então não tem esse tipo de preocupação. Ainda não temos a capacidade de explicar o porquê, mas isso não acontece. Nem sempre as coisas funcionam da mesma forma que experimentamos aqui. Na verdade, é bem diferente e é legal manter a mente aberta para tais tipos de acontecimentos. Além dos corpos descritos acima, há também o que, até o momento, chamamos de corpo mental, que muitos descrevem como uma esfera de luz. No entanto, ninguém sabe ao certo a sua real aparência. É um corpo sobre o qual encontramos relatos de experiências com ele mais raramente, e estas normalmente são descritas por haver um alto nível de lucidez e sensação de integração ao cosmos. Nesse tipo de experiência, não nos manifestamos com nenhum tipo de corpo relacionado à forma humana, por exemplo. Nos libertamos do corpo físico, do corpo energético e do psicossoma. De certa forma, esses corpos limitam a nossa percepção e atuação, pois eles servem para viver tipos específicos de experiências. Daí, provavelmente, vem a explicação da sensação de alta lucidez e percepção do todo quando em corpo mental. Os corpos sobre os quais falamos acima nada mais são que veículos usados para manifestarmos nossa consciência, que na verdade não é nenhum deles. Gostaria de enfatizar que isso é o que conseguimos afirmar até os dias de hoje, com base nas experiências que a humanidade vem compartilhando e registrando ao longo dos anos. No entanto, é possível que haja ainda mais formas de a consciência se manifestar. E pode ser que, futuramente, já haja mais registros e relatos sobre novas vivências e informações. Nesses últimos parágrafos aqui, o que eu fiz? Eu dei uma resumida no que
tá disponível aí pra gente até o dia de hoje. Mas no fundo, é como se eu já tivesse vivenciado e acreditado que isso é real, mas eu também, de forma pessoal, tenho certeza que não é só isso. É legal a gente manter a mente aberta, não é pra você acreditar no que eu tô falando, mas assim, pode ser que você tenha tido alguma experiência ou que você venha a ter que as coisas não acontecem exatamente dessa forma com que tá sendo dito aqui, que tá sendo dito em vários outros livros, materiais, enfim. É bom a gente ter a mente aberta porque com certeza tem mais coisa do que a gente sabe, né? Inclusive, tem um relato do Saulo Caldeirão, que foi postado há mais ou menos um mês, imagino, que, falando em Saulo Caldeirão, sou bastante grata por ele ter auxiliado na divulgação do canal, ajudou bastante. E não só por isso, mas também eu venho acompanhando o trabalho dele há muitos anos e os vídeos dele me auxiliam muito a entender as coisas. Quando eu era mais nova, me ajudou muito a perder o medo. Assim, recomendo. Mais ou menos um mês atrás, ele postou um relato que ele estava numa base na órbita de Júpiter. E foi uma projeção bem lúcida. E eu lembrei disso porque, falando sobre corpos, ele mencionou que alguém falou pra ele, eu não lembro direito, mas que ele estava em corpo mental. Porém, o que é corpo mental? Né? Tem hora que falta vocabulário, eu acho. Mas, segundo o relato, ele estava em corpo mental, mas esse corpo mental tinha aparência de um corpo humano. E que, estando em corpo mental, a pessoa poderia escolher entre se manifestar como forma humana ou não. Ou não manifestar como forma, algo assim. E eu realmente acredito que isso seja possível, assim. Eu já tive umas experiências em que eu tive certeza que meus corpos estavam acoplados, mas ainda assim eu estava em algum lugar. E interagindo com o corpo. Eu sabia que eu tinha um corpo. Mas ainda assim eu sentia meu corpo astral no corpo físico. Eu tava até com o corpo acordado, meio confuso, assim. Dizem que a mente é atemporal, né? Tem um mosquito aqui. Mosquito não, uma pequena mariposa. Mas imagina, sendo o corpo mental, sendo o que a gente tem mais próximo, assim, da nossa essência, sendo temporal, pode ser que a gente esteja em corpo mental em outros lugares também, né? Vamos ver onde que a gente chega daqui a uns tempos. Bom, mas aí eu achei interessante mencionar esse relato dele e eu vou deixar aqui em cima. Eu nunca sei pra onde que eu aponto, eu vou aprender ainda. O link do vídeo, né? Se você ainda não tiver assistido, eu acho que vale a pena. E também me fez lembrar que já foi relatado, falando sobre Júpiter, né? Que já foi relatado na Revista Espírita de Allan Kardec, no ano de 1858, na edição de abril, que há vida em Júpiter, mas não nessa frequência, nessa dimensão que a gente está. Por isso a gente não consegue ver nada do que ocorre lá, mas assim, é interessante lembrar, né, assim, que tem muito mais coisa acontecendo até perto da gente, no mesmo sistema solar, e que inclusive o nível consciencial das pessoas, dos seres que habitam lá, é muito mais elevado que o nosso. Inclusive, eu acho que vale a pena trazer um dia esse material, né, pra fazer leitura e discussão. É bem legal, e se você já quiser ir atrás, com certeza, se você jogar no Google, você vai achar. Coloca Allan Kardec, Revista Espírita, Júpiter, 1858, coisas assim, você vai encontrar. Eu acho que vale a pena, porque ajuda a gente a abrir mais a mente, a trazer pro consciente que tem muito mais coisa acontecendo, né? E que não é de hoje que vem acontecendo, né? Então, voltando ao título do capítulo, nós não somos nossos corpos. E é legal a gente lembrar disso, porque isso nos faz lembrar também que a gente tem outros corpos, que a gente consegue se manifestar em vários locais, dimensões diferentes.
E à medida em que a gente foi expandindo a nossa consciência, foi tendo vontade de saber mais, de interagir mais com a grandeza que é o universo, o multiverso. A ideia principal desse vídeo é nos fazer lembrar de que nós não somos nossos corpos, mas que nós possuímos vários deles. Nós não somos nenhum, mas pelo fato da gente ter vários corpos atuando em várias dimensões, é interessante a gente lembrar que a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso de forma consciente. Por hoje é isso, sinta-se à vontade para compartilhar o vídeo com outras pessoas e também deixar o like, se você tiver gostado, que assim o YouTube também mostra para outras pessoas que também se interessam pelo assunto. Até a próxima!